De 2,5% a 3,4% da população adulta em todo mundo tem TDAH, é muita gente, gente. Esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade inclui falta de atenção, hiperatividade, como o mesmo nome já diz, mas tem também muita gente que tem o transtorno e nem sabe. Por que a gente trouxe esse tema aqui? Recentemente, uma pessoa que nós conhecemos foi diagnosticada na vida adulta. Eu passei a vida inteira sofrendo com TDAH e não sabia. Essa menina não tem foco, essa menina não consegue fazer nada, começa e não termina. Aí a gente resolveu convidar o médico psiquiatra, o doutor Tiago Nunes, para a gente conversar sobre isso, para trazer um olhar diferenciado, inclusive para quem já é adulto, né, doutor Tiago? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? A gente tava com saudade de você, nunca mais tinha vindo por aqui. Fazia tempo que tinha vindo, né? Pois é, não suma mais não, que a gente gosta demais de ter você aqui, viu? Só chamar. Ô, doutor Tiago, a gente preparou algumas artes aqui para falar sobre sintomatologia, né? E aí depois a gente vai entrar especificamente nessa questão do adulto, né? Do adulto de hoje, que não teve um diagnóstico lá na infância, que passou uma vida inteira sofrendo, sendo taxado de situações. Então vamos aqui para a primeira tela, por favor. Frequentemente as pessoas que têm TDAH não prestam atenção em detalhes e cometem erros por descuido. Então elas são taxadas, essa menina não presta atenção em nada, é descuidada. Não é bem assim, né, doutor Tiago? Geralmente eles são taxados descuidados, distraídos, de serem desastrados mesmo, né? Quebram coisas, deixam coisas abertas, né? Perdem coisas, isso aí é muito comum. Ou seja, tem ali uma desatenção para as situações mínimas diárias. Sim, bastante. Vamos para o próximo sintoma? Libera aí, por favor, Desirê. Também, frequentemente, eles têm dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Isso, às vezes, é bem visível na infância, né? É muito visível na infância, muito mais na infância, né? Mas na vida adulta também tem pacientes mais graves que você percebe logo, né? Pessoas que estão conversando com você e perdem o foco da conversa, estão conversando com você e do nada estão mexendo em alguma outra coisa, né? Não conseguem assistir um filme inteiro, ler um livro, então nem pensar. Ou seja, são sintomatologias de pessoas que têm dificuldade de manter essa atenção em tarefas específicas. Exatamente. Vamos para mais sinais e sintomas para vocês estarem acompanhando e a gente discutindo aqui com o doutor Tiago. Frequentemente essas pessoas têm dificuldade de manter a atenção em tarefas e atividades lúdicas, a gente já mostrou agora. E o próximo, Desirê, por favor, a gente precisa entender que quando a gente fala de diagnóstico, o doutor Tiago vai explicar daqui a pouquinho, tem uma questão para chegar nesse diagnóstico. Né? Ai, peraí, será que eu tenho isso? Calma, não vai ficando preocupado agora não, daqui a pouco ele vai dizer como é que a gente fecha. Esse não é uma característica isolada, tem todo um conjunto, ele vai falar sobre daqui a pouquinho. Com frequência, essas pessoas também esquecem com relação às atividades do cotidiano, coisas que teriam que fazer todo dia. Sim, é muito comum. Geralmente, o TDAH... ele desenvolve algumas técnicas durante a vida para poder lembrar das coisas ou para poder não se perder, né, nas suas atividades. Então, usam bastante agenda, usam essas coisas para poder ter essas atividades e fazê-las da maneira correta e no tempo correto. Então, né? muitas vezes, para não esquecer, eles anotam, é isso? Mesmo. Aí diz, porque eu sou muito esquecido. É né? muito esquecido, às vezes não é nem esquecido, não presta atenção mesmo. Vamos para a próxima, por favor, Desirê, solta a tela, por gentileza. Frequentemente perde coisas necessárias. Eu vou emendar essa com a próxima. Frequentemente perde coisas necessárias para as tarefas ou atividades. Por exemplo, vai sair com a chave do carro e esquece da chave do carro. E remexe, batuca as mãos, os pés, se contorce na cadeira. Não tem serenidade, né? Tem muito não, viu? A gente vê muito mais essa questão de remexer e batucar em crianças, mas você percebe que tem alguns adultos também, né? Ficam mexendo, batendo pé, batendo mão, tá numa situação de reunião que tem que passar muito tempo concentrado naquela reunião ali, você percebe que ela fica bem inquieta, né? São sinais e sintomas. Isso a gente está trazendo aqui para a infância e também para a vida adulta, né? Então, contorce muito na cadeira. E chegaram dúvidas aqui no Zap, doutor Tiago. Vamos aqui, bota aí na tela, Desirê, por favor. O doutor, meu filho com 13 anos foi diagnosticado com TDAH. É necessário medicação? Olha, a gente tem no tratamento do TDAH várias vertentes de tratamento.
né? O tratamento sempre é multidisciplinar, mas a medicação é o que a gente chama de padrão ouro de tratamento, ou seja, a primeira escolha que a gente faz, né? E aí esse tratamento vai ser feito com anfetamínicos, né? Que podem ser usados a partir dos 6 anos de idade. Então, ó, tratamento para TDAH a partir de 6 anos. Vamos falar de diagnóstico. No caso dela, já tem 13, é um adolescente e já fechou o diagnóstico. Para fechar diagnóstico, tem aí um caminho a ser percorrido, né? Sim, sim. O diagnóstico, gente, muitas vezes você vê que os sintomas, eles são muito genéricos, né? Eles são muita gente vai se identificar, né, com essa sintomatologia. Então, muito comum a gente ter também comorbidades, né? Ou seja, outras doenças que fazem parte dos transtornos mentais que podem cursar junto com o TDAH. Geralmente, quando eu vou tratar TDAH e eu fico na dúvida ali se tem ou não, porque não é um diagnóstico tão fácil assim, né? Eu geralmente trato ansiedade antes, né? Para poder ver ali se aquela falta de concentração dessa pessoa, essa falta de atenção dessa pessoa não está ligada exatamente a uma ansiedade e não a um TDAH puramente dito. Ou seja, muitas vezes vai tendo diagnóstico de exclusão para poder chegar no diagnóstico de TDAH, sim, né? Sim. E é um tratamento multidisciplinar, né, doutor? Sempre. Sempre que eu estou falando em tratamentos de transtornos mentais, eu falo em tratamentos multidisciplinares, né? Psiquiatra, psicólogo. No TDAH, por exemplo, atividade física influencia bastante, né? É muito bom a atividade física para o TDAH porque ele tem muita energia, então se ele gasta essa energia, o foco dele para as atividades que necessitam mais da cabeça naquele momento da concentração ficam melhor. Muito bom. Valquíria traz uma pergunta para a gente com relação a laudo. Ela disse que o filho dela recebeu um laudo em 2017, né, com TDAH, e hoje ele está com 13 anos e ela queria atualizar esse laudo. Tem validade laudo, doutor? Olha, os documentos médicos, eles costumam ter validade, dependendo do documento, de 1 mês, tá? Então, assim, dependendo da doença, dependendo de qualquer coisa, né? Mas laudos, atestados, atestado, logicamente, a gente vai depender do atestado, né? Mas laudo, atestado, receita médica, relatórios, né? Tudo isso geralmente tem validade de 1 mês, né? A depender do que se quer. Voltar no médico que deu o laudo pode ser o melhor caminho, né? Provavelmente vai ser o melhor caminho, porque o médico que for vê-lo novamente pode não concordar com o diagnóstico. Outra coisa, né? Foi um diagnóstico em 2017, a gente está em 2021, 4 anos se passaram, sim, até para o próprio médico avaliar qual foi a evolução desse paciente, né, doutor? Sim, sim. Muito bom. Então, volta no médico que deu o laudo, faz de novo esse caminhozinho para ver como é que tá. E é outra coisa, né? Não é um transtorno que a gente tenha, vai o ano, faz ali, fica o medicamento. Como qualquer outra situação, precisa de acompanhamento, né? Precisa do acompanhamento, né? Tem que estar sempre vendo, né? Até porque tem que estar sempre prescrevendo a medicação, dependendo se usa medicação ou não, tá? Tem pessoas que têm uma intolerância à medicação, então não pode tomar, então tem que tentar outras estratégias de tratamento. TDAH e autismo. A Luzivânia está perguntando se tem relação, se quem é diagnosticado com um já é diagnosticado com outro. Não tem nada a ver, Luzivânia. Não. Os dois são doenças do desenvolvimento, mas são doenças totalmente diferentes, são espectros e tem sintomas totalmente diferentes, né? Situações, transtornos do espectro totalmente diferentes, né? Sabe aquela história? Não caminham nem próximos, literalmente. Vamos para a próxima pergunta, Desirê, libera aí a Kate. Ela diz que tem 25 anos, repete as mesmas coisas. Não é sintomatologia de TDAH, né, doutor? Não necessariamente, né? Aí a gente tem que fazer uma avaliação, Kate, mas essa situação de você repetir sempre as mesmas coisas podem ser atividades ou comportamentos compulsivos, né? E aí várias doenças podem cursar com isso, inclusive uma doença muito comum que o pessoal sempre costuma dizer que tem, mas nem sempre todo mundo tem, que é o TOC. Ou seja, e tem tanta coisa bacana para a gente conversar com o doutor Tiago, gente, desse universo, né, mental. A gente tem uma gama de situações para a gente conversar. Muito. Roberta diz assim, boa tarde, doutor, boa tarde, Fernandinha. A minha filha tem 16 anos, tem TDAH, mas a gente vê muito em adolescente, né, com o diagnóstico de TDAH. Em média, quanto tempo, assim, para a gente chegar num diagnóstico, doutor Tiago? Olha, depende muito do paciente, né? Como eu disse, tem alguns pacientes que a gente confunde muito a sintomatologia com alguma outra morbidade que ela possa ter, né? Mas
tem pessoas que na primeira consulta a gente já aventa uma hipótese, né? Mas diagnósticos psiquiátricos, geralmente a gente costuma dizer que eles são diagnósticos horizontais, ou seja, ao longo do tempo que a gente vai dar, né, fazendo avaliações repetidas. Por isso é sempre bom fazer acompanhamento e não uma consulta isolada, tá? Geralmente uma consulta isolada a gente não vai conseguir dar esse diagnóstico. E na casa dessa telespectadora, Desica, volta a dúvida dela aqui, ela disse que o diagnóstico chegou aos 12 anos, Sim. Só que muitas pessoas não entendem, criticam muito para não deixar ela ser independente, fazer certas coisas. Ela também é portadora de lúpus. Será que tem a ver? Tem alguma relação, doença autoimune com o TDAH, doutor? Olha, com o TDAH em si, não exatamente, tá? Pode ter com outras doenças psiquiátricas, logicamente doenças autoimunes vão ter repercussões psiquiátricas e podem ter. O lúpus está muito ligado a questões psiquiátricas, nos casos mais graves, podendo chegar até uma psicose, que a gente chama de psicose lúpica, né? Não é tão comum assim, mas pode acontecer. No caso dela, que foi diagnosticada aos 12, já está com 16, espero que esteja aí fazendo o acompanhamento certinho, né? Com psiquiatra, com reumatologista, já que tem lúpus, né? Exatamente, né? Com todas as outras especialidades necessárias, tá? Vamos ver, tem mais, acho que 2 artes, não é, Desirê? De sintomatologia, que são bem importantes para a gente falar. Com frequência não para. A gente como se estivesse com o motor ligado. É aquela criança assim, meu Deus, esse menino não desliga, essa menina não desliga. Tem uma pergunta sobre isso aqui também. Junta aí, Desirê. Meu sobrinho tem 11 anos, ele tem ido ao psicólogo, agora foi encaminhado para psiquiatra infantil. Muita falta de atenção, perde as coisas, não lembra o que colocou, é muito inquieto, sempre está fazendo algo, não gosta de ficar parado, tem muita ansiedade. São sinais de TDAH, alguns, né, doutor? Ele tem vários dos sintomas, né? E aí o psiquiatra infantil vai ser o profissional mais indicado para dar esse diagnóstico mesmo, né? Mas pelo que falou aí, ele tem tudo para ser um TDAH que com tratamento, gente, leva uma vida completamente normal, vale salientar. Isso é importante da gente conversar aqui. Doutor Tiago, com essa pane aí hoje, a gente ficou bem prejudicado no tempo. Sim. Eu tenho muita pergunta. Se Desirê abrir o WhatsApp, vocês não estão entendendo quanto. Vamos combinar outra data com o doutor Tiago aqui para a gente conversar mais sobre TDAH? Pode ser assim? Só convidar que eu estou à disposição. Pronto, Desirê, ele falou no ar, tá gravado, entendeu? Tá tudo certo. Desirê vai conversar com o doutor Tiago. Ele vai voltar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre TDAH. Enquanto isso, você também já pode segui-lo no Instagram. Dá seu Instagram, doutor Tiago, por favor. É o Dr. Tiago sem H, né? Nunes. Dr. Tiago Nunes. Doutor Tiago Nunes e Tiago sem o H. Simplinho, do jeito que a gente gosta. Sim, original. @Dr. Tiago Nunes. Segue lá, fica por dentro das postagens. E ele já está comprometido de voltar aqui com a gente para nós continuarmos falando sobre TDAH. Mais uma pausa. Obrigada, viu, doutor Tiago? Mais uma pausa aqui no programa. Na volta, Game de Quinta. Hoje é dia do compositor.